Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Mengão, que hoje enfrenta o time do Santos lá, em São Paulo. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando aí desse jogo, possíveis reforços, saídas e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Santos e Flamengo, que estava em colapso, pelo menos nas relações entre Felipe Luiz e Pedro, que não está relacionado. Santos e Flamengo. E um reencontro que podemos dizer até de laços. O Flamengo foi o último adversário do Neymar antes dele ir para o Barcelona, isso em 2013. Nessa última década, o namoro entre o craque e o clube carioca sempre existiu. Como ele mesmo já disse. Sempre falei do Flamengo que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, né? Por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, né? Então, é a minha casa. Agora, a grande lembrança é de 2011. Santos e Flamengo. Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Jogão que terminou em 5-4 para os cariocas. Está na lembrança de todos. Na memória do craque até hoje. Vai ficar um jogo marcado pro resto da minha vida, não só para mim, mas como para todos os torcedores dos dois times, né? Por eu ter feito aquela grande partida, por eu ter feito o gol Puskás, pelo Ronaldinho ter feito o hat-trick, pela virada do Flamengo. Agora, 12 anos depois, Neymar volta a encarar o Flamengo, no mesmo cenário do jogão de 5-4. A Vila Belmiro, com o Santos tentando se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento e a equipe carioca na liderança do Brasileirão. Essa partida também marca outro reencontro. Emocionante falar disso, né? Porque apesar de ter sido 1 ano e meio no Santos, parece que foram 5, 6 anos de tão intenso que foram os tempos lá. Eu era um garoto e o Santos me abriu as portas, me deu a oportunidade de mostrar o meu futebol para o Brasil e para o mundo, né? E eu vivi momentos incríveis lá. Vai ser emocionante, espero poder voltar e reencontrar o ambiente que sempre teve a Vila Belmiro. O técnico Kleber Xavier não terá o lateral direito JP Sherman, o volante João Schmidt e o meio-atacante Benjamin Rollheiser, todos suspensos. Assim, o treinador deve levar a campo Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza, Zé Rafael, Tomás Rincon e Neymar, Barreal, Guilherme e David Washington. Ainda pelo lado santista, após jogar o amistoso contra a Desportiva Ferroviária e dar passe para o gol de Pituca, Robinho Júnior, filho do ex-jogador Robinho, foi relacionado pela primeira vez para um jogo oficial pelo profissional do Santos. Assim como os reforços Igor Vinícius e Willian Arão. Falando do Mengão, o técnico Felipe Luiz também tem desfalques. Além de toda a questão envolvendo o atacante Pedro, que mais uma vez não foi relacionado para um jogo, os laterais esquerdos, Alexandro e Ayrton Lucas, estão fora machucados. Com o uruguaio Vinha buscando a melhor forma física após ficar 10 meses parado, Varela deve ser improvisado no setor. Um provável Flamengo terá Rossi, Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Varela, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Partida muito importante para nós, outra vez, né? Nós temos o objetivo de ir pensando o campeonato partida a partida, né? Nunca pensar muito adiante e enfrentar o Santos, que é uma equipe histórica e que vem num momento de recuperação, né, daquilo que foi o início do campeonato. Certamente vai ser um duelo difícil, mas uma partida bonita de se jogar. Jogaço, hein? Vai ser bacana. Neymar de um lado, o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um time que também tem seus problemas, Cicinho, mas independentemente disso, continua muito forte, tem um elenco vasto e mesmo jogando na Vila Belmiro, dá pra dizer que o Mengão é o favorito? Renata, o Flamengo é melhor time, mas assim, eu vou bater na tecla, time que tem Neymar, não dá pra você colocar outro time como favorito, porque ele faz a diferença. E assim, toda essa turbulência envolvendo Pedro, treinador, pode ser o início de uma crise no Flamengo. E eu tenho um palpite pra esse jogo aí. Crise no Flamengo? Você apostou no Flamengo uma derrota aí traz um clima ruim. Você tá muito na rebeldia dos palpites. Não é, eu não vou colocar o Flamengo como favorito. Ele se deu bem com o Chelsea, agora ele gostou dessa história. Eu não vou colocar o Flamengo como favorito, não, porque o Santos é Vila Belmiro. Edu Traceira, vocês combinaram o discurso hoje? Só pode ser. Não, porque jogar na Vila Belmiro é difícil, Renato.
por mais que o Flamengo, claro, como o Cicinho falou, né, o poderio financeiro, com a estrutura, com os jogadores, é sim melhor que o Santos. Mas jogando na Vila Belmiro, o Santos com a sua torcida ali, a pressão no Caldeirão, com certeza vai ter um grau de dificuldade para o Flamengo muito grande. Então eu vejo que, eu não vou dar meu palpite não, mas eu acredito que o Santos ganha hoje do Flamengo. Então você deu palpite. Não, a minha vida, eu não falei o valor. Eu senti que vocês estão ansiosos. Ronaldão, você concorda com a dupla? Não vai me desculpar, meus amiguinhos, vocês estão delirando. Eu tô falando de futebol, velho. E outra? Futebol, quem é o melhor time? O melhor time ganha, o melhor time vence. Não. O Paris Saint-Germain ganhou? Só pode dar errado se o Santos ganhar o jogo. Não. Porque o melhor time é o Flamengo. E o Flamengo vai amassar o Santos. E vocês estão vendendo uma coisa diferente aqui. Aí o Neymar é um baita jogador. O Neymar é um baita jogador. A questão é a seguinte. Neymar é fera. Mas ele tá sozinho. Ele não ficou à toa. Ele quer ir pra Copa do Mundo e jogar contra o Flamengo. No estádio onde ele conhece. Sozinho no ninho. Vai ser bem bacana o reencontro do Danilo com a torcida do Santos. E o lado tem treinador. E ele pode ser titular, inclusive. É cotado para sair jogando hoje. Talvez até pela ligação que tenha com o Santos. De um lado tem treinador que a gente bateu, do outro não tem, auxiliar. Então o Flamengo vai amassar o Santos. Pronto, é assim que faz, pô. Olha o Ronaldo, hein? Essa discussão tá boa. E hoje tem também Santos e Flamengo. Na Vila Belmiro, Rodrigo Jufo chega com informações para esse grande clássico. Jufo, bom dia. Oi, bom dia, Bel. Mais uma vez aqui no Sport Center para falar agora de Flamengo e Santos na Vila Belmiro. Jogo às 8 da noite desta quarta-feira. Felipe Luiz segue com o elenco para São Paulo, sem Pedro, mais uma vez não foi relacionado o centroavante camisa 9 depois de toda a polêmica na semana passada por conta do desempenho nos treinos, ficou de fora da partida contra o São Paulo, teve toda a questão da conversa com o elenco, também a nota oficial e com isso o Felipe Luiz ainda não relacionou o Pedro, que pode ser que volte no final de semana contra o Fluminense. Além dele, Eric Pulgar segue lesionado, Michael também sentiu dores no último treinamento, nem viajou com a equipe para a cidade de Santos, ali no litoral de São Paulo. E também Ayrton Lucas e Alexandro machucados seguem de fora. Esse é um dos grandes problemas de Felipe Luiz para as próximas partidas, porque os dois laterais devem ficar fora dos próximos 5 jogos do Flamengo. Só devem voltar na partida de ida contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Com isso, Varela deve ser improvisado. Ele que entrou na vaga do Ayrton Lucas no jogo contra o São Paulo deve ser improvisado na lateral esquerda e deve ficar ali no time titular. Quem também ganhou moral nos últimos jogos é o Alan, volante. De La Cruz já está à disposição, mas o Alan foi bem contra o São Paulo e o Felipe Luiz vai manter esse jogador no time titular para essa partida contra o Santos. Na Vila Belmiro, que é um local que nos últimos jogos o Flamengo tem ido bem, não perde lá desde 2019, naquele 4-0, a última derrota do Jorge Jesus jogando aqui no Brasil, né? Depois ele perdeu para o Liverpool no Mundial. Não perde desde 2019, de lá para cá são 4 jogos na Vila, 4 vitórias do Flamengo e tanto Felipe Luiz quanto a torcida rubro-negra espera manter essa sequência, Abel. Vamos falar de Santos e Flamengo, é o jogo que você... o jogo é bom hoje, tem muitos personagens. Tem Neymar, tem Pedro? Não tem Pedro, mas tem Felipe Luiz. Mas ele tá só no banco. Mas tem personagem no jogo. Gera pauta. Exatamente. Vamos ouvir alguns personagens de Santos e Flamengo aí, vamos lá. Sí, bueno, es un rival muy difícil, muy importante, un juego que nós tenemos que seguir, continuar con la secuencia de la victoria con Fortaleza. Tive aí um parate no meio e uma pré-temporada, mas a gente trabalhou muito, trabalhou bem. Muito importante para nós, outra vez, né? Nós temos o objetivo de ir pensando o campeonato partida a partida, né? Nunca pensar muito adiante e enfrentar o Santos, que é uma equipe histórica e que vem num momento de recuperação, né? Daquilo que foi o início do campeonato. Certamente vai ser um duelo difícil, mas uma partida bonita de se jogar. Estava de férias? Olha, estava de férias durante o churrasco. Vocês estavam me perguntando, só pegou de férias. Vamos lá. Santos, provável Santos para enfrentar o Flamengo. Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza. Zé Rafael, Rincon e o Neymar. Barreal, Guilherme e o
David Washington. Cara, daqui de onde eu estou para a TV, eu queria mandar um abraço para o Dr. Augusto, meu oftalmologista. Já estamos fazendo um belo teste. Flamengo, Filipe Luiz é o técnico, não tem Pedro, Rossi, Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Varela, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo, este o provável Flamengo. Flamengo. O Varela ali, né, deslocado para a esquerda, não tem Ayrton Lucas. Não tem as opções. Nem o Alexandre, os dois se machucaram. Então, é engraçado. Nós vamos começar falando de alguém que não está, para depois falar de quem está. O Pedro não foi relacionado. E aí, para você que perdeu essa história... Que estava de férias. Está de férias. Ah, eu não vi, do que aconteceu e tal. Começa com o Pedro não relacionado para o jogo contra o São Paulo. Sábado. Aí, sábado. Tá. Aí ele tem uma chance na semana de falar com os jogadores. Foi lá e falou. Foi lá, não, mas calma, o que aconteceu depois do jogo de São Paulo? Aí, depois do jogo do São Paulo, teve a entrevista coletiva do Filipe Luiz. Precisa. Mari me lembra de uma coisa importante, que foi o desabafo do Filipe Luiz. Tô achando que você tava de férias mesmo. Eu tava. Adotou o Tom Brailer. E ele saiu falando sincerão. Disse que foi postura ruim, inadequada, virou ridículo. E o Pedro vai lá para conversar com os jogadores, mas não pede desculpas ao Filipe Luiz numa nota que é lançada à imprensa no início desta semana. Ele até critica a diretoria também. E agora não está relacionado de novo. Ô Mari, perde... Aí vamos primeiro para a questão do campo. O Pedro, que está envolvido nesse cenário todo, a ausência dele hoje vai ser muito sentida ou o Pedro de hoje não é mais o Pedro do que a gente estava acostumado a ver? Nem ele, nem o Flamengo, né? O Flamengo que o Pedro deixa com a lesão, não é o Flamengo que o Pedro volta após a lesão. Além do comando técnico, que lá era o Tite, aqui agora é o Filipe Luiz, é um Flamengo que já desenvolve sem o Pedro, que já desempenha sem o Pedro, ofensivamente falando, e é um Flamengo que precisa de um Pedro defensivamente falando. Então, a polêmica entrevista, desabafo do Filipe Luiz Brailer Pires, ele foi pautado e apoiado não só na parte comportamental do Pedro, segundo o próprio Filipe Luiz, porque ele fala alguns movimentos, deboche, enfim, mas ele trouxe dados, números ali, né, de GPS, enfim, de acompanhamento ali da parte da comissão técnica, de que o Pedro era o último em todos os aspectos comparado com o grupo. Então, assim, o Filipe Luiz, ele não deu ali a impressão de que a lista sem o Pedro entre os relacionados, era, entre aspas, ou por birra do Filipe Luiz, ou porque, enfim... Ele não deu margem para levantar esse tipo de hipótese, como era antes ventilado, por exemplo, o Tite e Gabriel Barbosa. Tem um relacionamento? Não tem relacionamento? Filipe Luiz, ele trouxe ali, né, informações importantes que o respaldam para o Pedro não ser sequer relacionado. E se ele fosse relacionado agora, não seria coerente. Porque como que em 3 dias, em 2 treinamentos, ele atingiu os índices dos outros jogadores para ser relacionado. Então é coerência. Eu acho que isso tá completamente ok em relação ao Filipe Luiz e o Pedro não estar relacionado para o jogo de hoje. Ontem, durante o F-Show, levantaram uma pergunta interessante. Tem em volta a relação Pedro e Filipe Luiz? O que você acha, Eugênio? Acho que pode ter volta, sim. Acho que seria importante que tivesse volta. O Pedro é um excelente jogador. Acho que sim, pode contribuir muito para o Flamengo. Eu, por exemplo, no jogo de sábado com São Paulo, houve momentos ali que o Flamengo tinha o controle do jogo, mas tinha dificuldade em fazer o gol. Acho que a presença dele na área teria ajudado muito o Flamengo. Mas ele precisa estar comprometido. Acho que tem erro dos dois lados aí. É um erro contínuo do Pedro. A gente já debateu muito esse assunto. Eu não, porque eu estava de férias, mas esse assunto já foi muito debatido, né? O Pedro é um jogador que não à toa, eu acho que foi a pior decisão possível, mas levou um soco do preparador físico do Sampaoli, porque ele já demonstrava desinteresse. E agora, com essa passagem do Filipe Luiz, vamos lembrar lá, quando o Flamengo jogou com a LDU, precisando ganhar por 2-0 no Maracanã, eu estava comentando esse jogo, inclusive, eu defendi que o Pedro fosse escalado. Ele não foi escalado. Jogou o Bruno Henrique de centroavante naquela partida, o Flamengo ganhou, Pedro acabou entrando no segundo tempo, não fez nada na partida. E depois do jogo, lá naquela ocasião, isso já tem mais de um mês, uns 2 meses quase, naquela ocasião,
o Felipe Luiz já tinha mandado uma letra pro Pedro. Depois do jogo, ó, vai depender dele. Só vai depender dele para estar no time. Então, assim, acho que chegou num ponto agora que ele não aguentou mais e explodiu. Porque o vai depender dele foi há 2 meses. O Pedro estava voltando de lesão, tinha jogado algumas vezes, mas ali naquele momento ele achou que, ó, não botou num jogo que o Flamengo precisava fazer o gol. E chegou num nível que ele não aguentou mais. Errou, para mim, errou o Felipe Luiz. Agora, os dois, como profissionais, e a gente tem falado que o Flamengo tenta estabelecer um regime profissional, os dois precisam mudar. O Pedro precisa se dedicar aos treinos. E o Felipe Luiz tem que ter um pouco mais de calma na hora de se pronunciar em público. Porque esse tipo de coisa, ele poderia ter falado, o Pedro não jogou porque fisicamente não está no nível que a gente espera. Ponto. O resto é economia interna, para mim. Agora, é uma demonstração também de que jogador com um nome apenas não vai jogar no Flamengo, vai ter que se dedicar. Isso eu concordo. Só não acho que ele precisava expor o Pedro da forma como ele expôs. Imagino que seja porque chegou num nível de que ele não aguentava mais. Mas eu acho que dá sim. E o Flamengo tem profissional lá hoje para resolver isso. Está acima do técnico, não tem lá o Boto. O Boto tem que chamar os dois e resolver essa situação. Claro. Porque o Flamengo não pode abrir mão de um jogador com o talento do Pedro. Para qualquer clube que ele for, ele vai ser valorizado, pensando no futebol brasileiro, e vai ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, se a bola chegar para ele, claro. Então, ele é importante para o Flamengo, ele precisa ser resgatado, ele precisa ser valorizado, ele precisa se sentir valorizado dentro do time. Agora, ele precisa entregar também. Não tem essa, eu fiquei chateado porque vazou informação de que o Flamengo queria me negociar e tal. Não importa, vai para dentro do campo, se esforça cada vez mais para buscar o seu espaço no time. Ele tem, tecnicamente, espaço no time. E o Felipe Luiz, ele termina o desabafo dele permanecendo com as portas abertas ao Pedro. E eu não senti uma boa vontade do Pedro em se reaproximar. Mas, Breiler, tem o olhar do mercado. Ele já fez os jogos do Campeonato Brasileiro. Não pode jogar no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Poderia ser contratado para Libertadores. Copa do Brasil ele não pode. Brasileiro ele não pode. Se você fosse do staff do Pedro, você ia falar para ele, cara, tenta contornar a situação e volta a jogar no Flamengo ou área? Não, totalmente pelo caminho de ficar no Flamengo, Edu. Vocês falaram que o Felipe Luiz teve um momento Breiler Pires, um desabafo. Você vem arrebentando, eu gostei da postura do Felipe Luiz. Eu gostei também. Porque eu até vou adotar uma expressão, vou usar mais vezes, beirou o ridículo. Gostei. Gostei disso. Ela é muito aplicável na minha vida. Mas o Felipe Luiz, para mim, ele adotou esse tom porque não é de hoje. É uma situação que ele viu, não só como treinador, mas como jogador. O Felipe Luiz foi companheiro do Pedro. Então ele percebeu que, pô, eu preciso dar um chacoalhão nesse cara, que eu já tentei todos os meios de resolver internamente, como o Pedro reivindicou, e não funcionou. Então agora vamos para essa cartada final. E é normal, Edu, eu entendo o Pedro estar nessa de, pô, o cara me expôs, não tô bem, acho que ele foi desrespeitoso. É normal o cara ficar chateado depois de tomar uma bronca pública dessa. Mas quando a poeira baixar, é uma lição para ele. E se quem está no entorno do Pedro souber assimilar isso, não ir para o caminho do revanchismo, de ficar estendendo essa picuinha, tende a ser algo positivo para o Pedro. O Pedro tem a faca e o queijo na mão. Pedro joga no clube mais popular do país, no clube mais rico, que dá condição, que monta um time para a bola chegar para ele, com um treinador que tem uma ideia de jogo ofensiva. Existe hoje uma carência de camisa 9 na seleção. A 9 da seleção não tem o dono. O Pedro tem muito talento. Mas já entraram nos concorrentes aí, né? Sim, mas ainda não tem aquele cara que vestiu ali e falou, pô, é minha, eu sou o titular. E o Pedro, depois de... Aí eu tenho um detalhe, daqui a pouco a gente pode entrar nisso aí. Mas o Pedro... Você já remata na sequência. O Pedro, depois de tanto tempo, a sombra do Gabigol, precisando ali... Agora que não tem mais Gabigol, agora que era para ele ser o 9, voltou de lesão, ele vai desperdiçar essa oportunidade também. Então é realmente um momento de ser humilde, de ter autocrítica e tentar fazer o que o treinador propõe. Porque para ele vai ser bom adicionar... O que o Felipe quer é que ele treine melhor e no jogo...
passe e entregar mais sem bola. Então é o que falta ao jogo do Pedro. Falta o quê? Ambição. Para ele se tornar completo. Mas falta ambição, né? Falta ambição, pô. Eu não acho que seja só ambição. Mais do que ambição também, Eugênio. Falta essa capacidade de entender que pode fazer diferente, que pode evoluir. E aqui no futebol... eu gostei do desabafo do Filipe Luís, porque aqui no futebol brasileiro existe uma cultura de... o atleta não pode ser exposto, o atleta não pode ser contrariado, o atleta, ainda mais quando tem talento, não pode se sentir melindrado. Olha só, hoje... Não, e tem uma masculinidade frágil também, a questão é que você expõe um profissional, um ser humano, ao que hoje é uma metralhadora, que é a resposta que tem as redes sociais e o contato. O Flamengo é um clube com uma torcida gigantesca, e a gente sabe que hoje um dos grandes problemas dos jogadores profissionais, não só dos jogadores, mas com todo mundo, é a repercussão em mídias sociais. Tá bom. Você expor um jogador desse jeito, você complica muito a vida do cara. A repercussão na rede social existe. Quando ela se volta contra o treinador. Quando o Filipe Luís não escala o Pedro, e todo mundo... Por quê? E ninguém explica nada. Não, ele explica. Ele só não precisa ganhar nesse nível. Eu acho que ele não foi... Mas ele não foi expor. Acho que falar de deboche, falar de beirar o ridículo... Eu não acho correto. Pra mim, ele foi sobre o profissional, não eu não acho correto. Eugênio, olha só. Hoje o... Posso falar do comportamento, não está de acordo com o que a gente espera... fisicamente ele não está bem. Acho que ele não usou as palavras corretas. Ele expôs, ele pegou muito pesado. Eu entendo os motivos dele, mas eu acho que a forma como ele fez passou do ponto. Mas olha só. Ele também errou. Eu entendo que foi ali algo que a gente não está acostumado e foi um posicionamento duro. Mas... eu não acho que ele faltou com respeito em nenhum momento. Eu também não acho. O Filipe Luís... deixou muito claro, eu conto com o Pedro, eu quero o Pedro, porque se ele fosse ali, esse cara não serve, descartando, aí sim eu vejo que iria por um caminho que não é legal. Agora, hoje o Flamengo vai jogar com o Santos com o Neymar. Se ao longo da carreira do Neymar, ele tivesse topado com um treinador, com essa personalidade do Filipe Luís, se um treinador, o Tite, ou o Fernando Diniz, ou qualquer outro técnico, tivesse tido a mesma rigidez que o Filipe Luís teve com o Pedro, com o Neymar, teria prestado um grande serviço ao Neymar. Porque... a gente resgatou aqui... o primeiro que tentou ter uma postura... Desculpa, Mari. Pode falar. Não. O primeiro técnico que tentou ter uma postura mais firme com o Neymar foi mandado embora. O Dorival Júnior, o Neymar tinha 18 anos. 19, sei lá. Foi mandado embora. Bateu de frente com ele, tchau. Mas é isso. Que bom que o Felipe hoje é respaldado para fazer esse tipo de coisa. Porque, na minha visão, o Felipe está fazendo um ele favor. Ele é respaldado porque está dando resultado dentro de campo. Sim. Sem precisar do jogador. Eu acho que isso é importante, porque assim, a gente aqui, enquanto você estava de férias, a gente resgatou 2 falas de 2 treinadores campeões com o Flamengo, falando sobre o Pedro. Então, o Dorival aqui, num Bola da Vez, e o Rogério numa entrevista coletiva também. Então, assim, o futebol masculino, ele cria uma atmosfera e uma bolha de que você tem que tomar muito cuidado para você não agredir o ego do jogador. E eu nem tô falando que o Filipe Luís ele levou para esse lado ou não, mas sim cria-se. Então, assim, não falem do Neymar publicamente, porque, cara, por favor, a gente não pode mexer nesse momento com isso. A gente precisa muito dele. Hoje, quem precisa de quem ali é o Pedro. O Pedro precisa do Flamengo. O Flamengo hoje, ele tem uma vida pós-Pedro. Assim como o Neymar precisa do Santos. Exatamente. Assim como o Neymar precisa do Santos. Mas o Santos se colocou na condição de que só ele precisa do atleta. Pois bem, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo que hoje enfrenta o Santos, né? O Flamengo que é líder da competição, com 27 pontos, empatado ali com o Cruzeiro, que é o segundo colocado. Vai enfrentar o Santos, que é o 16º, né? Uma posição acima da zona de rebaixamento, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Hoje vamos ter aí um jogo entre o Flamengo, né, contra o time do Neymar, possivelmente Neymar titular, mas eu acredito que o Filipe Luís tem um esquema tático muito bem formado aí para essa partida contra o time do Santos, né? Na minha opinião, o Flamengo franco favorito, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando longe da sua torcida. O Flamengo, sim, é franco favorito para essa partida, né? Essa questão aí de caso Pedro, essas coisas aí, a gente deixa aí só para o que o pessoal falaram mesmo, né?
Mas na sua opinião, o que é que vocês acham que pode acontecer nessa partida entre Flamengo e Santos, Santos e Flamengo? Qual a sua opinião a respeito dessa partida? Como vocês acham que o Flamengo deve ir para campo, né? Lembrando que o Flamengo tem alguns desfalques aí, como o Ayrton Lucas, né? Então o Alexandro também, com lesão na coxa esquerda, também vai desfalcar o time do Flamengo. Então hoje eu acredito que o Felipe Luiz vai sim, já tem sim montado um esquema para essa partida, né? Mas assim, o Flamengo franco favorito, na minha opinião, acredito que vai fazer um bom resultado, né? Mesmo jogando fora de casa. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!